As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Olá, irmãos e irmãs, eu vos convido a tomar a tua palavra para meditarmos esse evangelho. E o evangelho do qual nós vamos meditar é de Lucas 20, do versículo 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns saduceus que negavam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casa-se com ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou a mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, os mortos hão de ressuscitar, e o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem, e já não se atrevia a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos nesse evangelho, de uma maneira assim, quem sabe, não tão clara aos nossos olhos, mas uma realidade que nós vivemos aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, e uma realidade que nós viveremos depois, quando se prolongar a nossa vida. Ou seja, haviam aqui, entre esses grupos, alguns que não acreditavam na ressurreição. E a discussão desse evangelho é justamente essa, porque há uma dúvida de qual desses seriam o marido daquela mulher. E Jesus, ele vai dizer que lá no céu nós seremos como anjos. Ou seja, que no céu nós teremos uma vida plena. Portanto, a vida que nós vamos ter lá no céu é uma vida que não necessita de nada disso que é humano. Mas que, no entanto, Jesus não está diminuindo de forma nenhuma o casamento. Jesus está dizendo apenas que esta vocação natural que nós podemos viver aqui na terra é uma vocação para que possamos dar a esta terra filhos, ou seja, que possamos, aqueles que são casados, constituir a família e ter depois os seus filhos e educá-los também na fé cristã. Irmãos,
Esse evangelho faz justamente essa separação para nos mostrar que este caminho na terra é uma passagem. Nós estamos em passagem, constante passagem. E Jesus, ele nos convida a vivermos, de certa forma também, bem a vocação do qual nós temos aqui na terra. E aqui, em especial, nós vemos essa questão do casamento, do matrimônio. Mas que, no entanto, ela é aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui, nos damos em casamento, nos permitimos também os homens e mulheres se casarem. Mas no céu chegaremos a uma vida plena, uma vida onde podemos completar face a face ao nosso Deus. Por isso eu vos convido neste dia a você rezar pedindo que o Senhor te dê agora temperança, que Ele te dê equilíbrio, que Ele te dê razões, que Ele possa suprir todas as suas necessidades na terra, ao mesmo tempo sem se apegar a coisa alguma, sem se apegar a bens nenhum nesta terra. Eu te convido, irmãos, hoje a você fazer um propósito de vida. Antes de você ir para o seu trabalho, para a escola, para as suas atividades, peça que a palavra mesmo, ela possa colocar no seu coração aquilo que você precisa viver. E hoje também, meus irmãos, é dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. E é interessante que talvez nós sabemos que ela é a padroeira dos músicos, mas a gente não sabe por quê. Mas porque Santa Cecília foi martirizada. Santa Cecília recebeu 3 golpes no seu pescoço, sem sofrer a separação da cabeça. E do jeito que ela caiu, ela ficou, e por muitos dias naquele tempo, ela recebia visita de milhares e milhares de pessoas que iriam ver o corpo. Santa Cecília tem esse título de intercessora pelos músicos por causa justamente que ela morreu cantando. Ela era virgem, foi prometida em casamento, mas assim disse ao seu esposo que ela tinha feito um voto para Deus e que ela queria e gostaria de permanecer virgem. Daí, por isso, alguns começaram a se converter, dentro deles também o seu próprio noivo na época. E isso incomodou um pouco as autoridades daquele tempo, que depois, como eu já disse, mandou prendê-la. E a primeira tentativa foi de tentar asfixiá-la numa sala fechada, mas não tendo resultado nenhum, ela saiu ilesa dessa primeira tentativa. O capataz tentou por 3 vezes cortar a cabeça dela e não conseguiu. Que pela intercessão de Santa Cecília, que desça sobre todos nós, aqueles que são artistas, músicos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique.